Ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirará-se para lá. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita, chama a ela, e ela se pôs diante do profeta. Este disse ao seu moço: dize a ela, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o seu marido é velho já. Disse Eliseu: chama. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás a um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. Concebeu, pois, a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando se fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva-o para sua mãe. E ele a tomou e levou para sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços com uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que vais a ele hoje? Hoje não é festa da lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. E fez ela montar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, vai e te detenha para caminhar, e só pare quando eu disser. Partiu ela, pois, foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi: seu moço, eis a sunamita. Corre ao seu encontro e disse: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com o menino? E ela respondeu: tudo bem, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou os pés, então chegou a Geazi para arrancar-lhe. O homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor tem encobrido e não se manifestou. Disse ela: pedi ao meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma meu bordão contigo e vai. Se encontre alguém não saúde, vá direto. Não lhe responda, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém houve nele nenhuma voz, nenhum sinal de vida. E então voltou-se a encontrar com Eliseu, e lhe deu o aviso, disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou sobre ele as portas, e ambos e orou ao Senhor. Subiu na cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a cara do menino não aqueceu. Então levantou-se, andou pelo quarto uma vez para lá e para cá, tornou a fazer a mesma coisa. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, apresentou-se ao profeta e disse: toma o teu filho. Trouxe em terra, tomou o seu filho e saiu. Amém. Essa é a palavra do nosso Senhor. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e ela será exposta nessa manhã. E a nossa oração é para que essa palavra ela encontre morada em nossos corações. Se ela vier para nos confrontar, que seja feita. Se ela vier para nos transformar, que seja aceita. Fale conosco, Pai. É uma leitura extensa, mas é uma história bem conhecida da sunamita, né? E estudando a história da sunamita, eu me deparei com uma história muito semelhante ao que nós vamos falar aqui hoje sobre ela. Uma história que talvez é bem conhecida, pelo menos aqui nos Estados Unidos, de Horatio Spafford, que foi um grande advogado e presbítero de uma igreja presbiteriana americana, que em 1871 ele morava na cidade de Chicago, um advogado de muito sucesso, e ele tinha muitas propriedades na cidade. Então, naquele ano de 1871, houve um incêndio de proporções gigantescas na cidade. E ele perdeu praticamente todos os seus bens, todos os seus
perde todas as suas aplicações, tudo ele perdeu ali. E depois disso, passou-se 2 anos, ele resolveu tirar férias, ir para a Inglaterra de férias. A gente sabe que naquela época, né, naviozinho a vapor. E ele, 2 anos depois de perder tudo, ele vai para essas férias, só que ele precisa ficar para resolver algumas pendências que tinha na cidade de Chicago. E ele envia a sua esposa e as 4 filhas para lá. E elas vão. Mas no meio do caminho, numa noite escura e gelada, esse navio choca com um navio de ferro. E nesse choque, 226 pessoas vêm a falecer, incluindo suas 4 filhas. 2 anos depois de ele ter perdido as suas finanças, a maioria delas, ele perde suas 4 filhas. A esposa é resgatada e quando ela chega na praia na Inglaterra, ela manda um telegrama com as seguintes palavras: salva sozinha. Salva sozinha. Esse homem recebe essa mensagem. Depois de um tempo ele consegue embarcar e vai se encontrar com a sua esposa na Inglaterra. E por um acaso ou por um pedido dele, ele passa com o comandante do navio no mesmo lugar onde o navio naufragou e matou as suas 4 filhas. E segundo uma das suas filhas mais novas que ele teve depois disso, as palavras dele foi: está tudo bem. It is well. It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. E seguiu. Nós vamos olhar aqui a Sunamita. Essa mulher que não é uma das grandes personagens que nós temos na Escritura. Ela não é uma Betsaba. Ela não é uma rainha Esther. Ela não é uma Sara. Ela não foi listada como uma grande líder como Débora. Mas nós vamos observar no versículo 8 como que essa mulher foi descrita. Uma mulher rica, proeminente. Mas nós não temos o seu nome, não temos quem é a sua família, só temos o lugar de onde que ela é, Sunem. Por isso, Sunamita. É a única descrição que nós temos dessa mulher. Mas existe nessa mulher algumas qualidades, alguns pontos que nós vamos tratar hoje e que nós precisamos entender como cristãos. Que nós precisamos entender, assim como Horácio, naquela tragédia, e na tragédia da vida dessa mulher. 3 pontos muito importantes. Algumas características. E a primeira característica dessa Sunamita, que nós vamos ver aqui, é a sua compaixão. Versículo 9 vai falar sobre ela se deu conta de que Eliseu, que era o profeta daquela época, passava muito por ali. E sempre que passava na casa dela e pedia um pão, uma água, ela oferecia. E aí essa mulher conversa com o seu esposo e fala: a gente devia cuidar desse profeta aí. A gente devia construir alguma coisa para que ele pudesse utilizar quando ele estivesse na cidade. E ela fez isso. Fez isso por bondade, porque sentiu ali que havia uma necessidade. Ela sentiu que ele precisava. Todas as vezes que ele vinha para a cidade, tinha que procurar algum lugar para ficar, procurar estadia. E ela faz isso por bondade e porque sentiu que havia necessidade, não por motivos egoístas. No verso 10, a gente vai ver como que foi descrita essa casa. Porque de comum era fazer o quê? Quando você tinha uma emergência como essa, você montava uma tenda no teto com estacas e simplesmente deixava ali, colocava um tapete no chão e a pessoa passava ali. Mas a gente vê aqui que ela falou: não, é obra de pedreiro. O que significa isso? Algo permanente. Ela mandou fazer algo permanente. Construa aí, faça uma adição na minha casa. Faça uma extensão na casa. Coloque lá uma cama, coloque lá uma cadeira, uma mesa e iluminação. Não era qualquer quarto, era o quarto. Não era qualquer lugarzinho que põe ele aí, que aí ele se encaixa. Não, era um lugar confortável. Ela queria que esse homem de Deus se sentisse tão bem-vindo e tão confortável quanto ele poderia. Ela viu a necessidade de Eliseu por hospedagem e não se importou. E se importou o suficiente para se envolver naquilo. Quando nós olhamos isso, nós vemos que ela está praticando aqui uma das características que nós devemos ter. Que a Bíblia diz o quê? Sejam o quê? Hospitaleiros. Romanos 12, verso 13 vai dizer: todos devemos contribuir para a necessidade dos santos e praticar a hospitalidade. Hebreus 13 vai dizer: não vos esqueça da hospitalidade,
Porque alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Aí a gente volta, olha para essa compaixão, e aí vemos a primeira pergunta surgir aqui. Como anda a nossa compaixão? Ou o que nós pensamos o que é compaixão? Porque nós precisamos entender o que isso significa. Lembra-se na passagem do bom samaritano? O levita passou, ele viu o homem caído, ele viu o homem quase morto. O sacerdote passou também, ele viu o homem lá caído. Mas o samaritano olhou, viu também, mas agiu. Provavelmente o sacerdote e o levita tiveram dó dele. Tiveram até uma certa compaixão dele. Coitado desse homem. Mas eu tenho outras a fazer. Eu tenho responsabilidades na igreja. Eu tenho que cuidar lá do louvor, eu tenho que cuidar da mensagem. Não dá para me ajudar ele agora. A compaixão que existia no coração desse samaritano, ela não só fez com que ele tivesse essa dor, essa empatia, mas fez com que ele agisse em prol daquilo. Ele não só sentiu, mas ele agiu. E a compaixão, ela não nos deixa assim atônitos às situações que cercam a nossa volta. A compaixão, ela nos leva a agir como agora. Nós vemos essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós vemos quantas pessoas foram atingidas por essa tragédia. E nós vimos que milhares de pessoas tiveram o sentimento de condolência, de dor. Coitada dessas pessoas. Que tragédia que aconteceu com essas pessoas. Mas algumas pessoas tiveram compaixão. E a compaixão fez com o quê? Agir. Como eu posso agir para diminuir essa dor que essas pessoas estão sentindo? Como eu posso agir para tirar esse peso que essas pessoas estão carregando agora nesse momento? E elas agiram. A compaixão as levou a agir. As levou a fazer algo. E aqui nós pensamos primariamente no dinheiro. Muitas pessoas doaram dinheiro, ajudaram com dinheiro. Mas muitas pessoas não tinham como ajudar. Não tem o dinheiro que faria diferença com isso. Mas pessoas compartilharam, ajudaram pedindo doações, estão pedindo alimentos, recolhendo roupas. De alguma forma eles estão querendo ser úteis para diminuir esse sofrimento. Compaixão. A compaixão, ela nos leva a agir. E a pergunta é sempre essa. Ela volta para nós. Quando nós olhamos um texto bíblico, essas perguntas nos voltam para nós. Como nós temos olhado para a necessidade daqueles que nos cercam. E existe muitas pessoas olhando para a situação lá do Rio Grande do Sul, dizendo, tá vendo? Se tivesse votado no fulano A ou no fulano B, ele teria feito obras de saneamento, ele tinha feito obras de escoação. Se tivessem feito isso, se tivessem feito aquilo, isso não tinha acontecido. Algumas pessoas estão olhando e agindo como uma pessoa que foi por essa direção. Eu falei, não, vai por aí, ele foi. Ele caiu no buraco, tá vendo? Eu avisei. Agora, sofre as consequências. E como nós devemos agir nessa situação? Cabeça dura, eu falei, não vai. Foi. Mas a compaixão, ela nos faz fazer o quê? Não, ele caiu no buraco. Eu avisei para ele não ir. Eu vou lá. Eu vou tirar ele do buraco. Eu vou curar as feridas dele. Eu vou avisar mais uma vez. Eu vou aconselhá-lo e corrigi-lo. Depois de agir. Assim como o samaritano fez. Porque o samaritano, ele passou ali, ele pegou aquele homem, levou para as depois de cuidar dele com os seus próprios pertences, com o seu próprio vinagre e vinho, leva para a hospedaria e fala, fique aí o tempo que ele precisar. Que eu vou voltar depois, cubro todas as despesas. E ele ficou. Mas ele não fez isso esperando algo em troca, porque ele sabia que por ele ser samaritano e ele ser judeu, não havia uma interação. Provavelmente ele nunca mais viu esse homem. Provavelmente ele nunca mais teve uma interação com ele. Ou seja, o fato dele ter agido, dele ter ido lá, fazer aquilo lá, não tinha nada em troca. Não estava esperando nada em troca. E como é que nós estamos fazendo as nossas boas ações? Como é que nós estamos exercendo a nossa compaixão? Será que a gente vai lá e ajuda, eu ajudei, mas lá no fundo tem alguma coisa assim, esperando em troca? Porque quando essa samaritana, quando essa sunamita, a gente vai ver aqui, o profeta depois
oferecendo a ela e falando: o que você quer por esse tratamento tão bom que você está dando para mim? Porque nós temos que entender que o profeta naquela época ali não era uma pessoa muito bem-vinda, não. Porque geralmente ele vinha trazer notícias de tragédia. Geralmente ele vinha trazer o julgamento de Deus. Ele vinha falar do pecado das pessoas. Ele vinha apontar o dedo na cara das pessoas. Então ele, talvez surpreso por ela ter o acolhido tão bem, o que você quer? Você quer que eu fale com o rei? Você quer que eu fale de você para o comandante? E talvez algumas pessoas numa situação dessa, ela possa olhar assim: bom, agora eu posso conseguir um trabalho lá na corte do rei, posso conseguir aí uma redução de impostos, posso conseguir alguma coisa disso aí. Só que se a resposta dela fosse essa, só ia mostrar que a primeira ação dela não tinha nada de compaixão. No fundo, ela ajudou o profeta sabendo do status dele, o que ele poderia trazer de retorno para ela. Se essa fosse a resposta dela, essa seria a intenção do coração. E o que ela respondeu? Estou entre os meus. Estou em casa. Estou em família. E aqui nós entramos no segundo ponto que eu quero falar sobre essa mulher. A lição que ela nos deixa. Uma mulher de incrível contentamento e satisfação. Se eu tivesse preparado uma série de sermões sobre contentamento e satisfação, não tinha dado tão certo. Porque é o que a gente vem falando aqui já há muito tempo. Contentamento e satisfação. Mais uma vez aqui para nós. Versos 12 e 13, na conversa que ela tem com o profeta, em que o profeta usa Geazi. Por que essa conversa está sendo intermediada? Por que ele está falando para Geazi? Geazi está falando para ela fala para Geazi, Geazi fala para o profeta. Porque ela não podia se adentrar aos aposentos do profeta. Então, existe essa intermediação. E ele oferece isso para ela, e a resposta dela é: eu estou entre os meus. Eu estou em casa, eu estou em família. Ele está hospedado no quarto que ela preparou, e ele deve pensar: eu te devo alguma coisa, eu te devo algum favor, peça o que você quiser aí, que eu posso te ajudar. E aí nós vemos que essa mulher, ela responde: não, estou entre os meus. Quer dizer que ela está em família. Ela vai mostrar o quê? Eu tenho minha casinha, tenho aqui meus suprimentos, eu tenho o que necessito. Eu tenho o que eu preciso. Essa foi a resposta dela direta para o profeta. E hoje nós vivemos numa sociedade que infelizmente nos guia, nos direciona a sempre querer mais, mais, mais e mais. Hoje nós somos bombardeados por essa questão de mais e ter e ser. Porque para o mundo aí fora, o sinal de sucesso é a quantidade de coisas que você adquire para você mesmo. O sucesso é medido por aquilo que você pode adquirir, pela quantidade de coisas que você tem. Nós vivemos uma sociedade em que a pessoa tem um emprego, mas ela quer um emprego melhor. Ela tem um carro, mas ela quer um carro maior. Ela tem uma casa, ela quer uma casa maior. Ela quer sempre mais e mais e mais. E aí você me pergunta: Davi, mas é pecado isso? É pecado eu querer melhorar, eu querer melhorar o meu status, minha casa, o meu carro? Não. Mas o que é que você está abrindo mão para atingir esse seu objetivo? Será que essa busca incessante por mais e mais e mais não está te privando daquilo que realmente importa na sua vida e para a eternidade? Porque quando nós fazemos essas perguntas, a eternidade ela tem que vir. Porque não pense que a sua vida é isso que está aqui. Isso aqui acaba assim, num piscar de olhos. Nós vivemos para a eternidade. Todas as questões que temos relacionadas à nossa vida têm que partir desse pressuposto. Eu estou vivendo para a eternidade ou estou adquirindo coisas para essa vida, para essa terra, que vão me satisfazer aqui e agora? Deus liberte o seu povo da escravidão, lembra? Tira eles da escravidão do Egito. Passou um pouco, o que aconteceu? Começa a reclamar. Chega na beira do Mar Vermelho, está vendo, Moisés? Toda a gente para morrer no mar aqui. Abre o mar, atravessa. Chegou do outro lado, o que acontece? Começa a reclamar de novo. Estou com sede.
veio a água, estou com fome. Veio o maná, estou enjoado. Veio as cordonizes, está muito pesado. Consegue compreender? A falta de satisfação é que vai levar essa busca por coisas, às vezes, intangíveis. Porque as pessoas são muito atraídas hoje por esse tipo de mensagem que as redes sociais bombardeiam nós. Você foi feito para vencer. Você foi feito para ser cabeça e não cauda. Você é o ponto fraco de Deus. E tudo que Ele faz é por você. Você, você, você. E esse sentimento e essa ideia é o que vai macular a nossa vida. Porque as pessoas têm que entender o que é o seguinte. O evangelho que a gente prega, que está aqui nessa palavra, ele não te garante isso. Não é isso que ele está prometendo para você. Não é o que ele prometeu para a Sunamita. Não é o que ele prometeu para aquele pai que perdeu as filhas. Nós temos que entender que nem todo mundo vai ter sua casa própria. Nem todo mundo vai ter um carrão. Nem todo mundo vai ter 5 carros na garagem. Nem todo mundo vai ter o emprego dos sonhos. Nem todo mundo vai ter a família perfeita de comercial de margarina. E se nós não conhecermos e entendermos isso, a nossa vida vai ser cheia de insatisfação. Porque nós ficamos constantemente buscando essas coisas, buscando essas coisas. E Deus tem outros planos para você. Nós temos que parar de criar expectativas que não são para a nossa vida. Porque o final disso é frustração, abandono da fé e o abandono dos sonhos legítimos de Deus para você. Nós olhamos para isso e entendemos que nós devemos ser gratos como essa mulher. Nós temos que olhar para a nossa vida hoje e ser grato por onde Ele nos colocou hoje. Nós temos que ser gratos por onde estamos, por onde chegamos. Deus, se eu tiver que pagar aluguel a minha vida inteira, obrigado por me dar as condições para isso. Se eu tiver que andar com um carro usado a minha vida inteira, obrigado pelo carro que eu tenho para me locomover. Se a minha família não é perfeita, se os meus filhos não estão seguindo o caminho que eu ensinei, obrigado pela oportunidade de tê-los ensinado. E se eles estão vivos, obrigado pela chance que ainda tem de voltarem. Se o nosso casamento não está indo bem, não está perfeito, obrigado, porque ainda há chance, porque eu ainda estou aqui lutando por ele. Mas já acabou, obrigado pelo livramento. Contentamento. A resposta é simples. Contentamento. É a perspectiva pelo qual nós olhamos as coisas. Não é o quanto de dinheiro você tem no banco, o tamanho da sua casa, quão novo ele é. Mas sim ser grato por aquilo que nós temos agora. 1 Timóteo 6,6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa nenhuma levaremos dele. Tendo sustento com o que nos vestir, estejamos contentes. Voltando para o texto, nos versos 17 e 18, há um espaço de tempo aí. Porque aqui já mostra o menino que foi prometido, já grande, e trabalhando com o pai na seara. Não era um menino tão mais velho, estamos falando aqui provavelmente de 7 anos de idade. E ele está na colheita com o pai. Verso 19 vai dizer o quê? O menino começa a gritar, dor de cabeça. Ai, ai, está doendo minha cabeça. O que o pai faz? Que a maioria dos pais faz. O que eu faço? Vai ver com a sua mãe. Vai lá falar com sua mãe. Ela vai saber o remédio que vai te dar. Ela vai... Não é que a gente não sabe cuidar, mas a gente sabe que a mãe ela vai dar um jeito melhor. E foi o que ele fez. Manda o menino para a mãe. O menino chega nos braços da mãe e acaba morrendo. Provavelmente uma forte insolação. Por ser uma criança pequena e muitas horas num sol forte da época de colheita. E aqui no verso 21, essa mulher sobe, pega o seu filho morto, coloca na cama do profeta, naquele que ela fez para ele,
E ela vai para onde? Ela vai fazer o terceiro ponto que nós precisamos entender dessa mensagem. Ela vai exercitar a sua fé, que foi demonstrada através do profeta Eliseu. E o que ela está fazendo aqui é nos mostrando para quem é que nós precisamos levar os nossos problemas. Em quem é que nós devemos colocar a nossa fé, não importando quão difíceis possam parecer a situação. No verso 22, quando ela desce, que encontra com o marido, ela não fala sobre o menino morto. Ela desce e fala, eu vou encontrar o profeta, me arruma aí um transporte e alguém para me ajudar. O marido já mostra aqui que era uma pessoa pagã. Por quê? Porque ele diz, mas você vai lá agora? Não é época de festa, não é época de sábado. Porque ele provavelmente estava acostumado a só ir na igreja no dia de festa. Então, para ele, o sacerdote só estava lá nesses dias. E ela fala, não se preocupe. A mesma frase que ela fala aqui é a mesma do final, quando ela fala assim, está tudo bem. Mesma frase de Horácio. Está tudo bem. E partiu. No verso 26, ela encontra com o profeta, ele vê que ela vem correndo, ele manda Geazi perguntar para ela, está tudo bem com a sua casa? Está tudo bem com a sua família? Está tudo bem com o seu filho? Qual foi a resposta dela? Está tudo bem. A palavra aqui é shalom. Shalom significa completude. Está tudo perfeito, está tudo completo. Está tudo no seu lugar. Mas a gente sabe que não está. E eu lendo isso aqui, eu lembro muito de minha mãe. Porque às vezes quando a gente ia conversar com ela, sabendo das coisas que estavam acontecendo difíceis, mãe, está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem. Porque ela sabia que não era Geazi que ia resolver o problema dela. Não era o Davi que ia resolver o problema dela. Ela sabia para quem que ela devia levar o choro dela. Para quem que ela devia levar tudo aquilo que estava amargurando ela. Está tudo bem. A mesma coisa que aquele advogado falou, está tudo bem. Minha alma está bem, eu sei para quem eu preciso levar isso. Eu sei quem é que vai resolver essa situação. Está tudo bem. E ela passa. E talvez nesse momento aqui nós olhemos para essa passagem e nos vemos aqui. O que é que jaz morto nos seus braços? Quais são os sonhos que você já perdeu a esperança? Quais são os sonhos que você já sepultou? E a pergunta é, o que você tem aí no seu colo, sem vida e sem esperança? E nesse momento difícil de dizer, está bem. Está bem com minha alma. Nós estamos olhando para uma mulher aqui que apresentou compaixão, que apresentou satisfação e que apresentou sua fé. Nós olhamos para a situação dela, do filho dela, que no final ele voltou à vida. E nós olhamos para nós. Como nós podemos usar isso nas nossas vidas? O que é que a gente tem nos nossos braços sem vida e sem esperança? O que é que a gente já abandonou? O que é que a gente está esperando e olhando e falando, será que já se foi? Será que esse sonho já morreu? Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Essa é a resposta. Deus ouve e responde às nossas orações, mas às vezes nós não gostamos da resposta. Às vezes nós não entendemos a resposta. E às vezes nós não entendemos o significado dessa resposta. Mas isso não significa de nenhuma forma que Deus se esqueceu de nós, que Deus está nos punindo ou que Ele não nos ama. Essa resposta da sunamita, a resposta desse pastor, provavelmente conhecendo esse texto, tem de ser a nossa. Está tudo bem, Pai. A tua graça me basta. É o teu amor quem vai me fazer passar por esses momentos. Independente do que aconteça, está tudo bem. E para terminar
a história de Horatio Spafford. Ele passou, depois de ter perdido suas filhas, desse episódio, de ter passado e visto tudo aquilo que aconteceu e falado, está tudo bem. Ele escreveu uma das canções que eu acho mais linda, porque ela é de uma profundidade enorme, ela é de uma maturidade enorme. Quando ele canta, quando ele escreve essa canção de alguém que perdeu primeiro os seus bens, depois suas filhas queridas, seus filhos, ele consegue olhar para aquilo sem estender as mãos fechadas para Deus. Por quê? Mas dizer: Deus, eu entendo e eu sei que vai ficar tudo bem com a minha alma. Ele vai dizer que se a paz é como um rio que atravessa o meu caminho, quando as tristezas das ondas do mar me inundam, seja o que for a parte que eu receba de ti, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque, que provações me venham, que eu deixe a segurança controlar. Cristo já considerou a minha triste situação. E Ele derramou seu próprio sangue pela minha alma. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor intensa provarei. Pois na morte e na vida, tu has sussurrado paz para a minha alma. E é por tua vida que nós esperamos. O céu e não o túmulo é o nosso alvo. Ó trombeta dos anjos, ó voz do Senhor, esperança e descanso abençoados para a minha alma.